E como que surgiu a fisioterapia para você? Como que você descobriu, se interessou, caiu nessa coisa da fisioterapia? Caiu de paraquedas na minha vida, né? Quando eu terminei o fundamental, que é o fundamental hoje, eu fui fazer colegial técnico em informática. Nada a ver comigo, né? Pensa. Consegui terminar o colegial graças a bons amigos que eu tinha, que me ajudavam, porque até hoje não entendo bolhufas desse mundo de desenvolvimento, né, da área de TI. Mas era bem novidade, né? Era, né? Era promissor e eu achava que eu ia me identificar. Então eu fiz ETEC, né? O colegial TEC. Você fez também, Ivens? Mas eu fiz só o médio. Na ETEC eu fiz ensino médio, só que eu fiz Senai ao mesmo tempo. Tá. Eu não fiz nada. Eu fiz o ensino médio também lá, o colegial, né? Primeiro, segundo e terceiro. E aí vi que não era isso que eu queria, não me identifiquei e estava perdida, né? Não sabendo exatamente o que eu queria. Cheguei a pensar em fazer psicologia, cheguei a pensar em fazer marketing, porque na época eu trabalhava, meu pai, por um período da vida curto, ele tinha uma empresa e eu ajudava ele, né? No escritório eu ia quando eu voltava do colégio eu ajudava ele e eu tive acesso na época do CorelDRAW 2.0, eu me apaixonei por fazer layout, logotipo, essas coisas. Eu tinha uma certa habilidade. Até hoje, eu gosto um pouco disso, sabe? Aí, Tanto Guto, que se a gente precisar de um design, ó, já essa arranjamos. Brincadeira do Instagram, né? Que eu comecei a fazer, que hoje tem o Canva, né? Maravilhoso. Eu sou capaz de passar horas brincando no Canva, porque eu gosto. Eu curto, sabe? E aí eu achei que o marketing, né? Ou a psicologia e tal. Mas daí eu terminei o colegial, falei, não vou desesperadamente prestar vestibular só porque, ai meu Deus, eu tenho que sair do colegial e passar na faculdade. Eu me dei ao direito de fazer um ano sabático nesse sentido. Mas ali no técnico de informática, ali essas coisas que você fez, você não chegou nem a fazer um estágio, alguma coisa mais prática? Sim, assim? fiz, trabalhei. Trabalhou e aí viu que realmente... Não é que eu odiava, mas não é o que eu queria fazer como profissão, né? O dia todo, pro resto da vida. E aí eu saí e falei, eu não sei o que eu quero, eu vou ficar um ano parada. E por ser um colegial técnico, não tinha base nenhuma para vestibular, né? Falei, pelo menos uns 6 meses de um cursinho eu vou ter que fazer. Falei, vou experimentando, vou lendo, vou conversando. Não era uma época que tinha também tanta informação, a gente não tinha internet, né? Tava começando, acho que nem tinha não, quando eu entrei para a faculdade, acho que tava começando a sair os primeiros celulares, né? Eu entrei para a faculdade em 95. Então, quando eu terminei o colegial, 94. 93. Ai, gente, tô entregando minha idade, né? Não, o Guto até falou assim, Cris, Corel 2.0 não entrega idade, pô. Exato. Nossa, que saudade. E aí, eu comecei, sabe, a ver uma coisa, a ver outra. Não me lembro exatamente qual foi o gatilho da fisioterapia. Eu acho que eu fui descobrindo que eu queria fazer alguma coisa na área de humanas, de saúde, porque eu sempre gostei muito do cuidar, dessa coisa do relacionamento com as pessoas. Eu gosto de gente. Esse é o ponto, sabe? Detesto quando... Adoro animais, mas tem uma frase que eu odeio. Como que é? Entre... Quanto mais conheço o ser humano, mais gosto do meu cachorro. Eu acho isso, assim, uma frase péssima. Não porque eu não goste do cachorro, né? Eu acho que maravilhoso todo esse movimento em torno da proteção animal, da valorização, mas eu acho que essa coisa da distinção, né, do ser humano. Gostar de gente não é fácil mesmo. Gente discorda de você, gente tem maldade, gente é bom e é mal. Todo mundo tem um lado bom, um lado mal. Então, a convivência não é simples mesmo, mas eu sempre curti muito isso. E aí eu fui buscar coisas que eu pudesse fazer nessa linha, né, do meu, que eu achava que eu tinha essa aptidão, e eu descobri a fisioterapia por acaso, não me lembro exatamente como, e aí eu falei, então vamos lá. E aí fiz o vestibular, primeira opção fisioterapia, segunda psico, e a terceira era marketing. E acabei passando. Tudo igual. Tudo na época ali, não tinha muita condição, né, financeira de ir para muito longe, então eu busquei faculdades que eu pudesse ir e vir todos os dias. Eu não tinha nem condição de morar, alugar um apartamento, morar numa república. E aí a Unimap, era a Unimap ou a PUC, né? Na minha época era a Unicid, enfim. PUC de Sorocaba mesmo.
A PUC de Campinas. Ah, de Campinas. Né? Então, Piracicaba, Campinas ou São Paulo, né? Daria também para ir e voltar. E aí eu descobri que na Unimap tinha ônibus fretado de uma galera que ia não só para fisioterapia, né? Para todos os cursos. Todos os outros cursos. E aquilo se encaixou financeiramente, puxado a mensalidade na época, mas dava, né? Meu pai falou, não, vai que acho que a gente aguenta. Mas eu indo e voltando, então eu voltava, ainda trabalhava com ele. E aí aconteceu, eu passei lá no Unimap e foi maravilhoso. Não sei se é nostalgia ou porque eu fiz, mas era uma universidade, um curso na época muito bem cotado, né? Por alguns anos foi tido como uma das melhores faculdades particulares, né? Então, por incrível que pareça, essa semana eu tô tão assim feliz. Duas ex-professoras minhas me procuraram pedindo trocar figurinhas aí de um caso que elas estão acompanhando e está precisando agora de um suporte domiciliar, né, em fisioterapia, e lembraram de mim. Pensa numa mulher feliz que eu tô. Né? Eu falei, eu me senti porque até hoje eu vejo, né, essa professora em especial, uma delas, como uma coisa meio inalcançável para mim, né? Ela foi exatamente a minha supervisora de estágio na área de UTI, né? E hoje ela confiando em mim, né, para acompanhar um caso. Então, muito bacana. E a gente tinha um corpo docente na Unimap, meu Deus, extremamente diferenciado, capacitado, né? E foi assim que a fisioterapia aconteceu na minha vida. Meio... Não teve uma história muito romântica, né? Você meio foi procurando. Eu procurei. Não lembro aí... exatamente como eu cheguei até ela, mas eu busquei isso. Ela não entrou na minha vida assim, magicamente, romanticamente. E eu não me arrependo até hoje. Com todas as dificuldades, né? Que todos sabem. Quem está aqui junto com a gente, que é físio, né? Tá careca, que nem o Ivens, né? De saber. Literalmente. Literalmente. Mas se perguntar se você faria de novo, eu faria de novo. Eu escolheria a fisioterapia de novo. Ah, legal. E quando você foi para a faculdade, você falou que começou a procurar e tal. O que você conhecia, assim? Porque geralmente as pessoas não conhecem muito da fisioterapia mesmo, né? Conhece ali, às vezes, a ortop, a neuro, né? O que você conhecia? Nada. Assim? Eu acho que a ortopedia, né? Era o clássico, né? Quebrou o cotovelo, quebrou, né, a perna, a ortopedia. E a área esportiva. Tudo mais para a parte mais motora mesmo, né? Da orto. Imagina, nunca tinha ouvido falar de respiratória, porque também era algo muito novo, muito recente, né? Nos grandes centros, como aqui em São Paulo, que dirá mais para o interior. Tudo bem, interior de São Paulo, Sorocaba está 100 quilômetros daqui, mas era tudo muito. Se aqui era difícil, no interior era muito mais. Então, nunca tinha ouvido falar. Acho que eu também já tinha ouvido falar alguma coisa em dermatologia, né? A fisiodermato. Nossa. Tinha já tinha ouvido uma pessoa ou outra que trabalhava nessa área, né, na área de estética, mas nada de muito importante. Entrei assim na sorte, porque eu podia ter odiado, né? Mas isso é muito comum, né? Quem entra na fisioterapia não tem noção da dimensão. Não tinha. Eu fui pra... Em 95? E ainda mais que não tinha tanta informação igual a gente tem hoje. Pois é. Eu fui pra faculdade, pra você ter uma ideia, para fazer desportiva. Desportiva. Eu escolhi... Que é o que você conhecia também, tá vendo? Inclusive, eu fui pra Unesp, lá de Prudente, porque lá um dos fortes era a desportiva. E aí, a hora que eu cheguei lá, que eu conheci todas as áreas da fisioterapia. E aí eu falei, caraca, é muito além, né? Tanto que quando eu tava no segundo ano, eu já sabia que eu não queria mais desportivo, eu queria hospital. Pois é. Então, tipo assim, já a hora que vem aquela informação que você começa a ver todas as gamas de coisas que tem ali pra você escolher, você fala, nossa. O que sempre me apaixonou na faculdade, que eu descobri também na faculdade, foi a neuro. Eu saí da faculdade querendo fazer neuro, ponto. Não era respiratória que eu queria também, não. Olha. Ela aconteceu na minha vida. Mas não conhecia nenhum fisioterapeuta. Nossa, você entrou no escuro. No escuro. Então, quando você entrou, você não tinha muito uma perspectiva do que você queria, não. assim. Você achou que você tinha ido para ser fisioterapeuta. Zero, meio sem entender o que era isso ainda, né? Foi uma sorte mesmo, me identifiquei e deu tudo certo, graças a Deus, né? Ah, legal. Daí você gostou da neuro. O que mais que você achou interessante, assim, durante a faculdade, que você lembra, assim, você falou, caramba, isso aqui me pegou? Eu acho que um pouco da ortopedia. Eu curtia também, sabe? Mas era neuro.
Era neuro, eu saí focada. Mas por quê? O que você viu durante a faculdade? Que você viu na neuro e falou, nossa, isso aqui é muito legal. E a neuro e mais voltado para pediatria ainda. Até hoje, eu acho encantador o convívio, né, com as pessoas que vivem esses desafios, né, de uma doença que limita, seja o paciente, seja o familiar. Isso sempre me atraiu e o convívio com essas pessoas sempre me fez bem. E não é nenhuma demagogia aqui de que, ai, que lindo. Não é, me fazia bem. Sabe, aquela coisa de quando você tem tá passando um desafio na vida, tem um problema, enfim, você para e fala, para. Eu ando, eu falo, eu escuto, né, eu enxergo. Eu sou capaz de superar isso que está acontecendo. Porque olha fulano, né? Olha Beltrano, com tanta limitação e está aí lutando pela vida. Então, isso sempre me impulsionou, sempre me fez bem esse convívio. Então, por isso que eu acho que a neuro sempre me encantou. Eu sempre tive vontade de ter ao meu redor esse tipo de pessoa, sabe? Que vê valor na vida, que luta por ela mesmo com todas as dificuldades, né, que são impostas. É uma visão interessante, né? É muito gostoso. Porque às vezes a gente tá tão dentro assim da nossa vida, daquela que é a nossa rotina, Sim. que a gente não percebe pequenas coisas que fazem total diferença. Exatamente. Né? E que às vezes alguém ali que tem uma pequena alteração muda completamente a vida da pessoa. Eu costumo falar que a gente não tem problema. A gente que não tem essas limitações físicas, né? Ou cognitivas, enfim, a gente não tem problema. A gente tem desafios na vida. Problema tem essas pessoas. E mesmo assim, tem N histórias aí de superação, de pessoas que conseguem superar, encantar o mundo, fazer coisas diferentes, né? Eu tenho uma história de um paciente que eu acompanhei por muitos anos, que ele mudou minha vida, sabe? Ele mudou minha vida. Minha vida acho que é antes dele e depois dele, né? Até hoje a gente ainda é muito amigo. Acabou sendo até padrinho do meu casamento. Nossa, ele foi. Mudou mesmo. Exatamente. Então, esse tipo de paciente sempre foi um encanto para mim. E foi isso que eu saí querendo fazer da faculdade, né? Muito eu estava legal. determinada. Que legal.